Vamos fazer os exercícios do slide 12 de equação da reta. O que a gente quer é estudar a posição relativa das retas. Estudar a posição relativa das retas equivale a ver se as retas são coplanares. Coplanares é que estão no mesmo plano. Se elas forem coplanares, elas podem ser paralelas distintas. Elas podem ser paralelas iguais, ou seja, o que a gente chama de retas coincidentes, né? Ou elas podem ser concorrentes. Caso as retas não sejam coplanares, retas não coplanares são chamadas retas reversas. Então, é isso que a gente quer, identificar qual desse tipo é essas duas retas. Bom, então aqui no primeiro item, R1, y igual a 2x menos 3 e z igual a menos x. Enquanto que R2 é dada pelas suas equações paramétricas. Equações paramétricas, porque essas equações estão em função de um parâmetro t. Bom, eu particularmente acho que uma das melhores formas de trabalhar com a equação da reta é justamente nas paramétricas. Por quê? Quando a reta está nas paramétricas, a gente vê explicitamente as componentes do vetor diretor da reta. Porque as componentes do vetor que dá a direção da reta são os coeficientes do parâmetro t. Sendo assim, eu sei que o vetor diretor de R2 é o vetor menos 3, menos 6 e 3, que são os coeficientes do meu parâmetro t. Bom, aqui R1 ela não está nas equações paramétricas, mas observa que eu tenho o y em função de x, assim como eu tenho z em função de x. Então, para obtê-la nas equações paramétricas é fácil. Por quê? Basta atribuir ao x um parâmetro t. Sendo assim, se o x for t, o y é 2t menos 3 e, consequentemente, o z é menos t. E estando as equações na forma paramétrica, eu já sei quem é o vetor diretor da R1. O vetor diretor da R1 vai ser o vetor 1, menos 3, menos 1. Aí vamos... Aliás, menos 3 não, né? Perdão. 1, 2 e menos 1, né? Porque são os coeficientes do meu parâmetro t. Então, aqui, ó, não é menos 3 e sim mais 2, que é o coeficiente do t. Bom, sendo assim, a gente observa que os vetores diretores de R1 e R2 são paralelos. Por que eles são paralelos? Eles são paralelos porque eles têm componentes proporcionais. Olha, o VR2 ele é menos 3 vezes o vetor diretor de R1. Então, se o VR2 é igual a menos 3 vezes o vetor diretor de R1, então o vetor diretor de R1 é paralelo ao vetor diretor de R2. Sendo assim, as retas são paralelas. Resta saber se elas são retas paralelas iguais, ou seja, retas coincidentes, ou se elas são retas paralelas distintas. Bom, se elas forem paralelas iguais, quer dizer, se as duas forem essa reta, então elas têm todos os pontos em comum. Enquanto que, se elas forem paralelas distintas, quer dizer, uma foi essa e outra foi essa, elas não têm nenhum ponto em comum. Então, para eu decidir se elas são paralelas iguais ou paralelas distintas, basta pegar um ponto qualquer de uma das retas e ver se ele pertence a outra. Se ele pertencer, então é porque todos pertencem, e elas são paralelas iguais. Se ele não pertencer, então é porque nenhum pertence, e elas são paralelas distintas. Por quê? Porque eu já sei de antemão que elas são paralelas. Então, só tem esses dois casos possíveis, quer dizer, paralelas distintas ou paralelas iguais. Bom, vamos pegar um ponto qualquer da reta R1. Por exemplo, um ponto P pertencente a R1. Basta para isso eu atribuir qualquer valor ao parâmetro t. Por exemplo, se o t for 0, eu vou ter um ponto P, que é o ponto 0, que é o x. Olha, aqui vai ficar 0 menos 3 dá menos 3 para o y e 0 para o z. A questão é, será que o ponto P pertence à reta R2? Bom, vamos começar pelo mais fácil. Olha, para o P pertencer à reta R2, quer dizer que o z dele tem que ser 0. Só que para o z ser 0 na R2, eu tenho 3t igual a 0, portanto, t igual a 0. Isso aqui é z igual a 0 na R2. Só que se o t for 0, o y vai dar 4 menos 0, que é 4, e o x vai dar 1 menos 0, que é 1.
Ou seja, o ponto que eu tenho na reta R2 é o ponto 1, 4, 0. Se é o ponto 1, 4, 0, é o ponto 0 menos 3, 0. E, consequentemente, então, este ponto 0 menos 3, 0 não pertence à minha reta R2. Se o ponto P, então, conclusão, o ponto P não pertence a R2. Se ele não pertence a R2, então, é porque R1 e R2 são retas paralelas distintas, ou seja, elas não têm nenhum ponto em comum. Agora, vamos fazer o mesmo no item B. Bom, aqui R2 já está nas equações paramétricas, então já sei o vetor diretor de R2, que é o vetor menos 4, 2, menos 2. Agora, a R1 está na forma das equações simétricas. Ou eu posso escrevê-la na paramétrica, ou eu posso lembrar que na forma da equação simétrica, as componentes do vetor diretor são os denominadores das frações, desde que os numeradores estejam na forma x menos a, y menos b e z menos c, que é o que de fato acontece aqui. Bom, então, eu já tenho que o vetor diretor de R1 vai ser 2 menos 1 e 0 não, né? 2 menos 1 e 1, que é o denominador do z. Então, vou consertar isso aqui. 2 menos 1 e 1. Essas são as componentes do vetor diretor de R1. Só uma observação, olha. Vale ressaltar que, às vezes, quer dizer, a forma geral das equações simétricas é x menos x1 sobre a igual a y menos y1 sobre b, que é igual a z menos z1 sobre c. Se elas estiverem nessa forma, então as componentes do vetor diretor são a, b, c. Mas se elas não tiverem com esse numerador nessa forma, x menos x1, y menos y1 e z menos z1, a gente vai ter que colocar nessa forma. Como assim? Às vezes, as equações simétricas vêm assim, olha, 3 menos x sobre 2 é um numerador, igual, sei lá, y mais 3 sobre 5, que é igual a z sobre 4. Bom, observa que essa primeira equação aqui, esse primeiro numerador, ele está ao contrário, né? Porque tinha que ser x menos x1, e aqui está 3 menos x. Para ele ficar na forma x menos 3 é o simétrico de 3 menos x. Portanto, eu multiplico o numerador por menos 1. E para não alterar a fração, eu tenho que multiplicar o denominador também por menos 1. Portanto, 3 menos x sobre 2 é o mesmo que x menos 3 sobre menos 2. Igual. Se aqui está y mais 3, é porque y menos 3 sobre 5, igual a z sobre 4. Então, o vetor diretor desta reta é o vetor menos 2, 5, 4. Certo? Bom, mas então voltando para lá. Já tem o vetor diretor de R1 e o vetor diretor de R2. Observe que esses vetores diretores também são paralelos. Por quê? O vetor diretor de R2 é menos 2 vezes o vetor diretor de R1. Porque eles têm componentes proporcionais, né? Vetores de componentes proporcionais são paralelos. Consequentemente, já sei que os vetores são paralelos, consequentemente, os retos também o são. Resta saber, tal qual no anterior, se elas são paralelas distintas ou se elas são paralelas iguais. Para isso, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no item A. Ou seja, vou pegar um ponto qualquer de qualquer uma das duas retas. Agora, eu vou pegar da reta R2, que vai ser mais fácil para substituir. Então, pegar, por exemplo, se o t for 0 na R2. Se o t for 0, eu vou encontrar o ponto. Ó, o x vai dar 2, o y vai dar 0 e o z vai dar 1. A pergunta agora é, será que o ponto P pertence à reta R1? Bom, vamos ver. Para que ele pertença à reta R1, é preciso que o z seja 1. Então, eu posso igualar isso aqui a 1. Vai ficar x sobre 2 igual a y menos 1 sobre menos 1 igual a 1. E aí vamos resolver. Aqui a gente tem, olha, essa equação, que é x sobre 2 igual a 1, e essa outra equação, que é y menos 1 sobre menos 1 igual a 1. Resolvendo x sobre 2 igual a 1, a gente tem que o x é 2. Bom, estamos num bom caminho, ó, porque x igual a 2 realmente é o x do ponto P.
Agora vamos resolver a outra equação, que é y menos 1 sobre menos 1 igual a 1, que vai dar y menos 1 igual a menos 1, portanto, y igual a zero, que de fato y é zero no ponto P. Sendo assim, a gente conclui que o ponto P pertence a R1 e P pertence a R2. Só que se as retas são paralelas e eu tenho um ponto que pertence às duas, então elas são paralelas coincidentes. E, portanto, qualquer ponto que eu pegasse pertenceria às duas, porque, na verdade, elas são a mesma reta. Então, daqui a gente conclui que R1 e R2 são paralelas iguais. Paralelas iguais é o que antes a gente chamava de retas coincidentes.